Portugal deve garantir que doentes acedam a remédios mais eficazes para a hepatite C. Esta é a conclusão do primeiro consenso estratégico para a gestão da hepatite C, apresentado ontem em Lisboa. O medicamento tem uma taxa de cura que ronda os 90%, mas um tratamento de 3 meses pode custar a cada doente cerca de 48 mil euros. O grupo de 30 especialistas que compôs o documento fala numa necessidade de criar novos modelos de financiamento e uma negociação que garanta o acesso destes doentes aos tratamentos. Os doentes, ou melhor, os medicamentos na Europa foram aprovados no dia 17 de janeiro, mas ainda não chegaram ao mercado português. De acordo com os peritos, esta é uma doença que custa anualmente 70 milhões de euros. Ora, foi precisamente ontem apresentado em Lisboa o primeiro consenso estratégico para a gestão integrada da hepatite C em Portugal. Em estúdio, o Dr. Ricardo Batista Leite, coordenador deste projeto. Muito bom dia, doutor. Obrigada por estar connosco no Diário da Manhã. Bom dia. Principais conclusões deste consenso e desta reunião que juntou peritos nesta área? Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Há um ano atrás, nós, ao percebermos que iria haver esta mudança de paradigma, por um lado, transformar esta doença crónica numa doença potencialmente curável e, por outro lado, sabermos que iria haver dificuldades orçamentais para enfrentar esse problema, no seio da Universidade Católica e do Instituto de Ciências da Saúde, constituímos um think tank com cerca de 30 personalidades que debateram ao longo deste ano várias perspectivas da hepatite C em Portugal, não apenas a questão do tratamento, mas de uma visão holística, desde a prevenção, ao acesso aos cuidados de saúde e aí sim, ao acesso aos medicamentos. E aquilo que nós podemos concluir, primeiro, é que é uma doença de facto que não pode ser ignorada, que tem cerca de, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma prevalência no nosso país entre 1 a 1,5%, ou seja, entre 100 a 150 mil pessoas, embora conhecidas sejam cerca de 30 mil. Porque muitas ainda não estão diagnosticadas. Muito provavelmente, pode não ser tanto como a OMS diz, mas a verdade é que é uma doença silenciosa. Há muita gente que fez transfusões sanguíneas antes de 1992, há muita gente que foi combatente no ultramar e, portanto, uma vez que é uma doença com uma evolução, uma doença natural muito lenta e silenciosa, que só 20, 30 anos depois é que manifesta as suas complicações, é natural que tenhamos vários casos de pessoas que desconheçam que estejam infectadas pelo vírus da hepatite C. E, portanto, essa é uma das realidades que é indiscutível. Outra questão que foi claro é que esta é uma doença que causa inexoravelmente o carcinoma hepatosselular, portanto, cirrose e carcinoma hepatosselular, e, portanto, aquilo que os estudos indicam é que pode causar a morte entre 900 a 1.200 pessoas por ano. E as suas complicações, como dizia ali a peça, custam cerca de 70 milhões de euros por ano ao Serviço Nacional de Saúde, muito fruto das suas complicações da fase tardia da doença e particularmente os custos elevados do transplante. Só o transplante são cerca de 100 mil euros por transplante. E, portanto, perante este cenário, o que é que o consenso abordou? Nós encontramos vários níveis de concordância e naquilo que foi a concordância entre todos, ou entre a maioria dos participantes, é que temos que apostar mais na prevenção primária. Há campanhas que em Portugal funcionam muito bem e que podemos alargar, particularmente a campanha de troca de seringas. Ainda ontem, na apresentação do estudo, o próprio Diretor-Geral da Saúde reconheceu a necessidade de alargar este programa para os serviços prisionais, que eu subscrevo. A necessidade de revermos as nossas orientações para fazer o diagnóstico e envolver os médicos de família. Medicina Geral e Familiar tem aqui um papel importante nesse rastreio, garantir que as pessoas que tenham todas as indicações formais, como aqueles que eu falei, os transfusionados, os do ultramar, as próprias grávidas, devem fazer sempre o rastreio da hepatite C. Foi também discutida a necessidade de termos uma rede de referenciação, ou seja, garantir que sabemos quais são os hospitais, as unidades de saúde para onde os médicos podem encaminhar os doentes, com os quais os profissionais de saúde podem falar para discutir estas matérias, e isso exige que esses centros de referência sejam devidamente certificados. E depois também uma mudança do paradigma entre uma doença crónica, ou melhor, de uma doença sem cura, para uma doença que pode ser tratável com estes novos fármacos. A questão é mesmo essa, e era o ponto que eu ia entrar a seguir. Objetivamente, mudamos aqui de paradigma em que estávamos numa fase em que tínhamos uma doença crónica, que tínhamos tratamentos pouco eficazes, muito pouco tolerados, e agora entramos numa fase com medicamentos, com um que já entrou e outros que se perspectivam nos próximos meses, que objetivamente dão taxas de cura, só para situar, podem dar entre os 90% e 95%. E, portanto,
há aqui uma mudança de paradigma. Agora há a questão do custo. Os doentes têm acesso a esses medicamentos? A questão é que, neste momento, ainda está a decorrer o prazo legal de discussão e, portanto, este estudo também surge nesse momento. Aquilo que nos parece, enquanto think tank, é que, para além das normas de orientação clínica, que têm que estabelecer as regras claras de quem tem acesso, temos que ter um registro central dos doentes. Isso foi ontem um compromisso assumido pelo Diretor-Geral da Saúde, em nome do Ministro, de, a partir do dia 1 de junho, esse registro funcionar, em que nós passamos a saber quais são os doentes que existem e qual é a sua condição clínica. E, a partir daí, termos um controle central, através de um plano de ação nacional para a hepatite C, que foi ontem compromisso do Diretor-Geral que vai ser criado, poder gerir centralmente quem são os doentes que têm mais necessidades para garantir que sejam eles a ter acesso primeiro. Agora, para isto, na opinião do estudo e dos peritos que estiveram envolvidos, é necessário mudar o modelo de financiamento e de negociação, porque, caso contrário, se remetemos a decisão depois da negociação dos preços novamente para as administrações hospitalares, estamos a pôr um ónus que, face às constrições orçamentais, torna-se muito difícil que possam dar acesso. Os medicamentos são autorizados, mas depois não são administrados devido ao elevado custo. Podem não chegar aos doentes. E são custos que, de facto, do ponto de vista da indústria farmacêutica, tem que haver uma redução e isso é algo que tem que acontecer no fruto da negociação, mas, por outro lado, penso que o Estado tem aqui uma oportunidade de pensar em novos modelos de financiamento. Por exemplo, nós propomos a criação de modelos de partilha de risco. O que é que isto quer dizer? Aqui, quando dizemos que esta doença deixa de ser crónica para passar a ser uma doença curável, então que o Estado faça um contrato no sentido de dizer, muito bem, o Estado assume a pagar o tratamento, mas apenas mediante a cura do doente. E isso é algo que eu acho que pode ser socialmente aceitável e garantir um uso racional dos recursos escassos do público. Doutor Ricardo Batista Leite, muito obrigada por estar connosco aqui no Diário da Manhã. Bom resto dia para si. Muito obrigado. Igualmente.